Olá amigos, Shalom Havirim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Brasileiros de Raízes Judaicas. Hoje vamos falar sobre a letra Gimel, Segredos Revelados. A letra Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. No vídeo anterior falamos sobre a letra Lamed e comentamos alguma coisa a respeito da letra Gimel, mas hoje, através deste vídeo, vamos falar mais profundamente sobre esta misteriosa letra. Mas antes, eu tenho um recadinho para vocês. Se você estiver assistindo este vídeo em outra plataforma que não seja a do YouTube, eu peço que vocês acessem o canal do YouTube, página do YouTube, e digitem Canal Brasileiros de Raízes Judaicas e clique aqui no botão de inscrever-se e ative todas as notificações com este sininho de vibração para que toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube avise vocês que tem vídeo novo. Assim vocês não vão perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Agora temos o botão Seja Membro. Você que nos acompanha e gosta dos conteúdos que publico aqui, agora poderá contribuir para o crescimento de nosso canal. Eu tenho muitas ideias e planos para trazer melhorias e conteúdos exclusivos para vocês. Pretendo fazer pesquisas em locais históricos, contratando profissionais da área de arqueologia, antropologia, linguística, para complementar as descobertas que publico aqui. Vou fazer pesquisas nestes locais, entrevistar pessoas, sempre filmando tudo para depois compartilhar com os membros deste canal. Quer ser membro e contribuir para o crescimento de nosso canal? Então clique no botão Seja Membro aí embaixo. Você, de imediato, terá algumas vantagens. Terá prioridade nas respostas dos comentários dos vídeos, terá ícones e emojis ao lado de seu nome nos comentários dos vídeos, destacando-o como membro do canal. Verá antecipadamente os vídeos que eu publicar, antes do público em geral. Verá publicações complementares e informações exclusivas só para membros na guia Comunidade do YouTube. Estes são só benefícios simbólicos. O melhor virá depois. Aguardem. Bom, voltando aqui ao estudo da letra Gimel. A letra Gimel é, como eu disse, a terceira letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico se lê da direita para a esquerda. A gente vê aí primeiro o Aleph, em segundo lugar o Bet, a letra Gimel em terceiro, a letra Dalet e assim por diante. Eu não vou me aprofundar muito aqui nos detalhes porque eu já expliquei em outros vídeos. Senão o vídeo fica muito longo e eu quero trazer bastante novidades aqui para vocês. Então eu vou pular estes detalhes. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que as letras hebraicas, elas são como atores. Elas representam vários papéis, assim como um ator representa vários papéis durante sua vida, em novelas, em filmes. Uma hora ele faz o bandido, outra hora ele faz o mocinho, outra hora ele faz o rico, outra hora ele faz o pobre, e assim por diante. Mas continuam sendo a mesma pessoa, o mesmo ator ou atriz. Assim também funciona com as letras hebraicas. Uma letra ela pode representar uma certa figura, tanto positiva quanto negativa, dependendo do contexto. No caso aqui bíblico, ela vai representar símbolos relacionados a um determinado assunto. Então, como já aprendemos nos outros vídeos do nosso canal, cada letra hebraica ela tem um significado primitivo. Por exemplo, Aleph significa boi, força, Bet significa casa, habitação. No sentido mais profundo, o Aleph significa o criador, o pai, né? O Bet significa o criado, né? O filho que saiu, foi criado pelo pai, pelo Aleph, e assim por diante. Hoje vamos falar sobre a letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. Já estudamos um pouquinho a respeito dela no outro vídeo, e hoje vamos falar mais profundamente. Peço que vocês fiquem até o final do vídeo, porque tem muita coisa boa que eu vou revelar aqui para vocês. Tá ok, pessoal?
Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, em grupos judaicos, cristãos, porque vai ser muito útil, principalmente para os judeus, saber dessas novidades, para que muitas pessoas compreendam os mistérios relacionados à salvação. A letra Gimel, ela faz parte do grupo unidade, dezena, centena. No vídeo passado a respeito da letra Lamed, eu falei que a letra Lamed é a dezena, que representa 30, a unidade é Gimel e a centena é o Shin. Então temos aí unidade, dezena, centena. E estas três letras estão conectadas uma com a outra. A letra Gimel, ela tem um significado de camelo, ela representa o camelo e também o pé. A gente vê que no hebraico a palavra camelo é gamal, e ela começa aí com a letra Gimel. As letras hebraicas, elas são compostas, ou seja, elas são formadas pela junção de outras letras. No caso do Gimel também não é diferente. O Gimel ele é formado pela letra Vav, aí à direita, e a letra Yud, à esquerda. Alguns rabinos também dizem que pode ser, em vez do Vav, um Zain. Os rabinos também ensinam que Gimel, ela tem um significado mais profundo. Ela simboliza a doação, uma pessoa que tem posses, então ela procura o necessitado para doar alguma coisa. O necessitado aí é representado pela letra Dalet, à esquerda. Então o Gimel, que representa uma pessoa de posses, ele procura, mesmo antes do necessitado pedir-lhe alguma coisa, ele vai ao encontro do necessitado. Então este é o ensinamento rabínico, onde o Gimel ele vai até o pobre, o necessitado, e doa esse pé, essa perninha aí, representado pelo Yud, como eu expliquei, né? A letra Gimel é formada pelo Vav e pelo Yud. Então ele doa ao Dalet o seu Yud, ele doa uma moeda, ele faz uma caridade, uma tzedakah, para suprir a necessidade do pobre. Assim o Dalet se torna a letra Rei. A gente vê aí à esquerda, no final da linha, que a letra Rei é praticamente a mesma coisa da letra Dalet, só que acrescentando o Yud. Então esse Yud aí da letra Rei é o Yud da letra Gimel, que foi doada ao Dalet. Gimel também é o símbolo da grandeza. A palavra Gadol em hebraico, que significa grande, começa com a letra Gimel. Então, Gimel também é um símbolo da grandeza. A pessoa pode ser grande, ela pode ser rica, só que ela nunca pode deixar de olhar para os menos favorecidos, né? Tem que sempre estar dando assistência, realizando esse ato de humildade para com o pobre, que é representado pelo Dalet. E a gente vê essa história, este ensinamento rabínico, também na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, conhecida como Novo Testamento. Na história relatada nos Evangelhos, a respeito do mancebo rico, ou do homem rico, quando ele procura o Mashiach, o Messias, e ajoelha-se perante ele. E o Mashiach fala para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Vamos explorar esse assunto com mais detalhe para vocês entenderem. Gimel representa o rico que procura o Mashiach, e o Mashiach direciona esse rico ao pobre, fala para ele vender tudo o que tem para doar aos pobres. O pobre aí na figura vocês vê que é o Dalet, que está ali atrás representando os pobres, o necessitado. Olha só, meus irmãos, vejam só como os escritos da Nova Aliança, do Novo Testamento, estão cheios de ensinamentos relacionados aos ensinamentos judaicos. Então, os ensinamentos da Brit Hadashah, da Nova Aliança, não são ensinamentos de outros povos, mas sim ensinamentos judaicos. É claro, com a luz, com o complemento de um judaísmo messiânico, com um judaísmo que se completa com a presença do Mashiach, porque sem o Mashiach o judaísmo fica incompleto. Prosseguindo aqui, vamos ver o texto onde narra essa história. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem,
o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Yeshua, olhando para ele, o amou. Ele disse: Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz, ou seja, a estaca, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Yeshua, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Yeshua, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só como é interessante, meus irmãos. Yeshua faz um jogo de palavras aqui entre o rico e o camelo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Olha o jogo de palavras que Yeshua usa aqui para quem perceber, quem tiver com a chave, entender que este camelo e o rico são duas figuras de Gimel, porque Gimel significa camelo, e Gimel também significa uma pessoa de posses, que tem condição financeira, um rico. Então, olha só como que está conectada as passagens da Brit Hadashah. Este homem cruza o caminho de Yeshua, do Mashiach, e acontece essa conexão com as letras hebraicas. Então, vemos que era para ser assim. Estava escrito, quando Yeshua disse que era necessário cumprir as escrituras, ele não estava só se referindo às profecias, mas às escrituras que são compostas pelas letras do alfabeto hebraico. E a gente vê que isto é verdadeiro, porque os estudos dessas letras comprovam isso. Às vezes você pensa, poxa vida, por que certa pessoa cruzou o meu caminho? Por que isso foi acontecer? Né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins acontecem na nossa vida, e às vezes essas coisas chegam até nós através de pessoas que cruzam nossos caminhos. Então, tinha que ser assim. Essa pessoa tinha que cruzar o seu caminho, porque estava escrito. Da mesma forma, acontece com a vida de Yeshua. Um cumprimento para aquilo que estava determinado a acontecer na sua vida. Então, vemos aqui que o homem rico, aqui representado pela letra Gimel, vai em direção ao Bet, que é o filho, o Mashiach, e se prostra diante dele. E aqui começa o diálogo. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí, como era um costume daquelas pessoas bajular os mestres, chamando ele de bom, Yeshua aqui dá um puxãozinho de orelha, porque ele estava com uma visão material das coisas. A gente vai entender isso daqui a pouco. Yeshua repreende ele, falando: não me chames bom, porque bom é só um, que é Deus. Ou seja, o Aleph. O Aleph, como eu disse, é a representação do Eterno, a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí, Yeshua ensina para ele o que deve ser feito, guardar o quê? Os mandamentos. Aí ele diz: guardei isso desde a minha mocidade. Então Yeshua lhe diz: resta uma coisa, vai e vende tudo que tens e dê ao Dalet, aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Mas, o que era para acontecer aqui, meus irmãos? O Gimel, no ensinamento rabínico, eu estou falando do ensinamento rabínico de judeus que não aceitaram Yeshua como Mashiach, como Messias, tá certo, meus irmãos? No ensinamento rabínico, o Gimel doa o seu pé, o seu Iud, para o Dalet. Era para acontecer a mesma coisa aqui, mas o rico aqui na narrativa do Evangelho rejeita doar
ajudar os pobres. Então, o Dalit não se torna o rei, que é o símbolo da vida. Ou seja, o pobre continua necessitado, o rico na sua riqueza, pensando que tem tudo, na verdade está vazio espiritualmente, ele não tem acesso ao reino do Eterno. Então não há esta doação aqui. Se houvesse a doação, o que aconteceria? O Gimel ia doar o Yud para o Dalit e se tornaria um Vav, um homem simples. Você vê que o Vav também representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia, e o Vav, ele representa o número 6. Os rabinos ensinam que o Vav também representa o homem, o ser humano. Olha só que interessante, se o rico doasse o seu Yud, ou seja, fizesse o que o Mashiach pediu, ele se tornaria um Vav simples, um homem simples, mas ele entraria no reino. Mas é simplesmente assim, doar as suas riquezas já está dentro do reino de Deus? Não. Ele falou assim, você doa, faz o que eu estou pedindo, doa aos pobres, pega a sua cruz, a sua estaca e vem e segue-me. Então não é simples assim, não é só fazer caridade não. Então você tem que seguir o Mashiach, ou seja, os mandamentos do Mashiach. Mas olha só que interessante, se o rico fizesse o que o Mashiach pediu, ele se tornaria o Vav, aqui embaixo. E a união do Vav mais Bet forma uma palavra em hebraico, Bo, ou Vo, né, que significa nele, dentro dele. Já estudamos essa palavra no vídeo sobre a Arca da Aliança, perguntas e respostas. Mas aqui é um contexto diferente. O que significa aqui, neste contexto? Nele, dentro dele. Bo significa dentro do reino de Deus. Quando Gimel doa ao pobre e segue o Mashiach, se tornando um Vav simples, um homem simples, ele entra dentro dele. Dele quem? Do reino de Deus. Olha só que mistério maravilhoso. O estudo da letra Gimel aqui, meus irmãos, é muito importante porque a gente começa a ter uma visão que às vezes a gente não tinha antes. Ajudar o necessitado, ajudar o pobre, tanto no sentido material, às vezes na necessidade de dar um conselho, é muito importante. A gente vê nos evangelhos que Yeshua fala bastante sobre esse assunto de doar, ajudar as pessoas carentes, os necessitados. E este ensinamento aqui da narrativa do homem rico nos dá esse exemplo. Não que seja proibido você ter riquezas. O que Yeshua está dizendo aqui é para você não se apegar às riquezas. Que isso não seja um impedimento para você ajudar os pobres, os necessitados. Que não seja um impedimento para você entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, você tem que estar desapegado das coisas materiais deste mundo. Você tem que se tornar um Vav simples, um homem, uma mulher simples, desapegado das coisas materiais. Embora você possa ter, mas não pôr o seu coração nisso. Porque ele disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, ele diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então o problema é a pessoa que confia nas riquezas, que põe o seu coração nas riquezas e esquece que aqui tudo é passageiro. Reforçando este entendimento de que é necessário, é muito importante ajudar o necessitado para entrar no reino, fazendo esse link aí com a história do homem rico, tem uma parábola de Yeshua que reforça este entendimento. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te, e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, 34 ao 40. Então vemos que Yeshua lhe deu muita importância nesta questão de ajudar o necessitado. Então é muito importante, meus irmãos, não é só ir na igreja, não é falar glória a Deus, cantar louvores e deixar o necessitado, o órfão, a viúva passando apuro, sem o alimento, sem a vestimenta. Então, se você sente no seu coração, procura uma instituição séria que ajuda os necessitados, faça a sua doação, separa lá um dinheirinho que não vai te fazer falta para ajudar, para suprir a necessidade das pessoas carentes. Ou mesmo você pode ir até o necessitado, doar uma cesta básica. A gente vê a necessidade quando a gente anda na rua, a gente vê tantas pessoas aí nas calçadas, desabrigadas. Então não tem desculpa para você dizer que não tem a oportunidade de ajudar o próximo. Como eu disse no começo do vídeo, as letras hebraicas, elas representam vários papéis, assim como atores. A gente vê outros papéis que a letra Gimel representa. A gente vê que o Gimel, ele representa uma pessoa de posses que doa, procura o necessitado para fazer uma caridade, uma tzedakah, chamada em hebraico de justiça, né? No sentido mais genérico, um ato de bondade, de caridade. Mas também o Gimel, ele não doa somente ao necessitado, ao pobre. Ele também doa ao Eterno, ele doa ao Mashiach. O Gimel, a gente vê uma passagem muito interessante na Brit Hadashah, nos Evangelhos. Ele também representa os magos do Oriente que visitaram Yeshua quando ele nasceu lá em Betlehem, em Belém. O texto bíblico diz: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha só que interessante, a tradição cristã diz que foram 3 reis magos, porém a Bíblia não fala que eram 3 e nem que eram reis. Mas olha só que interessante aqui nesse estudo da letra Gimel. Gimel, ele tem coroas, ele tem 3 coroas, chamadas de Tagin em hebraico. E Gimel, ele representa o que? O número 3. E interessante que na figura aí que a gente vê no slide, na foto, a gente vê eles montados em camelos, né? A Bíblia não diz que foi em camelos, mas nada é por acaso, né? Essa figura aqui mostrando os camelos, e Gimel também representa camelo. E vejam que, da mesma maneira que o homem rico se prostra diante do Bet, do Mashiach, os magos também se prostram e doam, ofertam tesouros, porque provavelmente eles eram ricos, né? Pessoas de posses. Então a gente percebe que o Gimel, ele não só doa ao pobre, ele também dá presentes ao Mashiach, ao Eterno, ao Sagrado. Outra representação interessante aqui do Gimel é que o Gimel, ele também representa a pessoa que doava o dízimo, a 10ª parte do que ele recebia, do que ele colhia nas plantações, a 10ª parte do fruto do seu trabalho ao templo. O Bet aqui do lado direito representa o que? Casa, né? Eu expliquei que cada letra hebraica tem um significado, e o significado primitivo do Bet é casa, habitação, representando o templo de Deus. Então, o Gimel, nesse contexto bíblico, representa a pessoa que doa alguma coisa para o Eterno. No caso aqui, seria o dízimo, a 10ª parte. O texto bíblico diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. E o interessante é que os rabinos ensinam que o dízimo era dado tanto para o templo, para os Kohanim, e também aos pobres. Olha só que mistério, meus irmãos. O Gimel, ele é formado pela letra Vav, como a gente já viu, e pelo Yud. O Yud é o elemento que é doado, né? No caso, como a gente já viu anteriormente, é doado ao pobre, ao necessitado. E a letra Yud, ela tem um valor numérico de 10. Ela tem um valor numérico de 10, ou seja, representando o dízimo, a 10ª parte que o fiel, né, no caso o judeu, levava até o templo de Deus na época. Então, no templo de Deus havia a necessidade. Tinha que ter os alimentos ali para os sacerdotes, os Kohanim, ofertarem no altar. Havia também a necessidade de atender os órfãos, as viúvas que procuravam os Kohanim no templo. Então, este dízimo, essa 10ª parte, era utilizado para estes fins lá no templo. Então, da mesma maneira que vimos anteriormente que o homem de posses, ou a pessoa que tem uma condição melhor, doa ao pobre, ao necessitado, ele também doa ao Eterno, como os 3 reis magos. Ele dá presentes ao Eterno, ele dá ofertas, ele dá o dízimo, suprindo a necessidade da casa de Deus, que também é representado pela letra Dalet. A letra Dalet, ela representa a necessidade. Então havia necessidade no templo, na casa do Eterno. Então, da mesma maneira que o Gimel doa ao Dalet, aí à esquerda, e este Dalet, que representa a necessidade na casa do Eterno, se torna a letra Rei. Olha só o mistério. Deus fala que abriria as janelas do céu para derramar bênção, tal que não haveria lugar suficiente para a pessoa recolher. Então Deus abriria a janela do céu quando a necessidade fosse suprida na sua casa. A necessidade representa a letra Dalet, que se torna a letra Rei. E a letra Rei em hebraico significa o que, meus irmãos? Significa uma janela. Então, olha só o jogo de palavras aí neste versículo. Quando a necessidade é suprida, Deus abre as janelas do céu. Ou seja, quando o Dalet se torna Rei, a letra Rei, Deus abre as janelas do céu para abençoar, multiplicar em bênçãos aquilo que a pessoa doava ao templo. Hoje não temos mais o templo lá em Jerusalém, porque foi destruído. Então hoje o dízimo é cobrado aí pelas igrejas. Muitos usam este versículo para manipular os fiéis, para enriquecer, para encher os seus bolsos de dinheiro às custas dos fiéis. Não que eu seja contra o dízimo, você pode ajudar sim a sua igreja, porque existe manutenção, tem que pagar aluguel, água, luz. O que eu sou contra é as pessoas usarem este versículo para enriquecer as custas dos fiéis. A gente vê muito exemplo disso aí. Então temos que tomar muito cuidado para não usar estes ensinamentos para o mal, porque existem muitos pastores, rabinos até, vestidos de peles de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Mashiach já nos avisou. E a letra Gimel, ela representa o doador maior, que é o Mashiach, que doou a sua vida no madeiro da cruz, da estaca. E ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. E outro texto bíblico diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
Lucas capítulo 4, versículo 18. Então a gente vê que Yeshua, ele assume esse papel de Gimel também, né? Que doa aos pobres, aos necessitados, doa o quê? O conhecimento de Deus, doa a sua vida, ele morre em nosso lugar. E vimos também no vídeo anterior que Gimel é a primeira letra aí do conjunto de unidade, dezena e centena, e que também representa os calcanhares do Mashiach pregados ali na cruz, na estaca. E aproveitando que estamos falando sobre os calcanhares do Mashiach, no vídeo anterior eu iniciei esse assunto, hoje vamos falar mais detalhadamente. Existe uma tradição entre os judeus de que a última geração que precederá a vinda do Mashiach se chama Ikvatá de Meshiach, uma expressão em aramaico que significa os calcanhares de Mashiach. Os rabinos explicam que esta expressão é devido a que a última geração do exílio ouvirá os passos do Mashiach chegando. E o interessante, meus irmãos, é que a palavra hebraica para exílio é galut, que começa também com a letra Gimel. Olha só a conexão entre Gimel, que significa camelo e também pé, com os calcanhares do Mashiach e a palavra exílio. Para a gente entender a respeito do exílio, exílio é uma palavra usada para diáspora, a expulsão dos judeus das terras de Israel para as nações. Eles foram expulsos primeiramente pelos babilônios, depois retornaram e por último foram expulsos pelos romanos no ano 70, depois do Mashiach, e nunca mais retornaram até o ano de 1948, onde começou uma luz no fim do túnel, uma nova esperança para os judeus de retornarem ali para sua pátria e começar uma nova vida. Mas, como sabemos, falta muito ainda para este Estado de Israel ser conforme as profecias bíblicas predisse. Então, para a gente entender o que significa esta última geração do exílio, que é chamada de Ikvatá de Meshiach, os calcanhares do Mashiach, a gente precisa entender um pouco mais sobre profecias a respeito do retorno dos judeus, do povo de Deus, à sua terra Israel. E para isso vamos começar estudando Ezequiel capítulo 23, do versículo 1 ao 4, onde diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém, é Aolibá. E para complementar este versículo, vamos ver um outro de Jeremias, capítulo 3, do versículo 6 ao 8, que diz: Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, em hebraico Yehudá, viu estas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, Yehudá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Então, meus irmãos, a gente vê que o Eterno comparou os dois reinos, Judá e Israel, a duas mulheres que eram as suas esposas. Para quem não sabe, as tribos de Israel foram divididas entre dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Então, estes dois reinos é comparado pelo Eterno aqui as suas duas esposas, que eram até então fiéis,
mas depois o traiu com outros deuses de outras nações, se prostituindo nos montes, debaixo das árvores. Essa prostituição é um símbolo da idolatria, em que estes dois reinos se contaminaram. E o interessante aqui, meus irmãos, é que o versículo diz a respeito de Yehudá, Judá, chamando Yehudá de traidora. Traidora aqui no hebraico, meus irmãos, se diz Bagoda. E Bagoda tem a mesma raiz da palavra Beged, que significa traição, que já estudamos no vídeo a respeito da formação das palavras que se formaram no céu no momento da crucificação de Yeshua. Se você não viu esse vídeo, veja aí no nosso canal palavras que se formaram no céu no momento da crucificação de Yeshua. Mas eu vou fazer um resuminho aqui bem rápido para quem não viu e para quem já viu relembrar. E o interessante, meus irmãos, é que neste mesmo capítulo de Jeremias 3, a gente vê um outro mistério aqui que está oculto. Jeremias usa a palavra Bagoda para traidora, que tem conexão com a palavra Beged, que significa traição, e que esta palavra traição se formou no céu no momento da crucificação, e neste mesmo dia em que Yeshua foi crucificado e que formou-se estas palavras no céu relacionadas ao sacrifício de Yeshua, se formou também a palavra propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. E vejam que neste mesmo capítulo, Jeremias cita do nada, aparentemente por acaso, a Arca da Aliança. Vejam só: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca da Aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém, Jerusalém, o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, Jeremias cita a Arca da Aliança aqui, no mesmo capítulo onde ele cita a palavra traidora. Então, a gente vê que este versículo aqui está conectado com as palavras que se formaram no céu no dia da crucificação de Yeshua. Este é o céu de Jerusalém no dia da crucificação de Yeshua. Eu expliquei que os planetas se organizaram no céu para formar palavras relacionadas ao sofrimento de Yeshua. Palavras estas que foram traição, Beged, formado pelo planeta Saturno, Júpiter e Marte. Saturno representa a letra Bet, Júpiter Gimel e Marte Dalet. Os rabinos ensinam que cada letra está conectada a um planeta do sistema solar. E estes planetas formaram palavras relacionadas ao sacrifício de Yeshua no dia da sua crucificação. A gente viu que formou-se então a palavra traição, depois se formou a palavra kaporit, que significa propiciatório, cobertura da Arca da Aliança. Então tem muito mistério ali que relaciona este versículo de Jeremias, mais uma vez Jeremias, né, meus irmãos? Jeremias tem um papel muito importante neste assunto do sacrifício de Yeshua e a Arca da Aliança, conforme demonstramos nos vídeos anteriores. Eu quero abrir um parênteses aqui a respeito desta profecia de Jeremias. Vejam que Jeremias, no capítulo 3, ele cita algumas palavras-chave que têm conexão com o que a gente já estudou em outros vídeos. A frase no céu no dia da crucificação e a Arca da Aliança que estava embaixo do local da crucificação de Yeshua. Veja que no capítulo 3, Jeremias usa a palavra traidora, existe a promessa de perdão, que Israel se converteria e voltaria para o Eterno, e Jeremias, do nada, como eu disse, cita a Arca da Aliança, dizendo que quando isso acontecer, quando Israel se converter e voltar para o Eterno no futuro, e isso ainda não aconteceu, nunca mais se dirá a Arca da Aliança do Senhor,
e não se falará mais nela, porque ela cumpriu seu papel. Ela é o trono de Deus hoje. Mas naquele dia, o trono de Deus será Jerusalém, porque aqui está dizendo que Jerusalém será o trono de Deus. E este capítulo 3 de Jeremias está conectado com as palavras no céu. Então, no dia da crucificação, palavras se formaram no céu: trair, expiar e propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote espargia o sangue dos animais para expiar o pecado do povo. E aqui à direita, no Gólgota, no dia da crucificação de Yeshua, Yeshua morre após ser traído por Judas, ou seja, Yehudá. Ele derrama o seu sangue para expiar os pecados de todos aqueles que o aceitarem. E olha só a confirmação daquilo que temos anunciado aqui a respeito da Arca da Aliança, que o general Gordon, em 1882, já dizia que estava ali no Gólgota, e que mais tarde Ron White constatou isso, escavando ali, e pôde constatar aquilo que o general Gordon já havia anunciado antes. A Arca da Aliança estava embaixo do local da crucificação de Yeshua, e o seu sangue escorreu pela fenda ali da terra devido ao terremoto que teve, fazendo a expiação, e o seu sangue caiu em cima da tampa da Arca da Aliança, ou seja, do propiciatório. Então vemos esta conexão e mais esta confirmação de que Ron White e o general Gordon estavam certos ao dizer que a Arca da Aliança estava ali. Jeremias mais uma vez nos surpreende, codificando mais uma vez palavras que nos indicam onde ele escondeu a Arca da Aliança. Então vemos aí que o capítulo 3 de Jeremias à esquerda, aí, nesse quadradinho esquerdo, usa as palavras que estão conectadas com o quadradinho aí do meio, que é as palavras que se formaram no céu no dia da crucificação de Yeshua, e que também está conectada com o quadradinho aí da direita, que foi o evento em si, ou seja, a crucificação de Yeshua no Gólgota. Algumas pessoas têm usado este versículo de Jeremias para desacreditar Ron White, dizendo que ele não achou a arca porque Jeremias predisse que ninguém falaria mais na Arca da Aliança, etc. Mas esta profecia ainda não se cumpriu, porque ela se cumprirá somente na volta do Mashiach, quando Israel se converter ao Eterno. Mas aí você pode questionar, mas por que estes eventos estão conectados com o Gólgota, com o dia da crucificação de Yeshua? A arca já não cumpriu o seu papel ali no momento da crucificação? Não se findou ali a sua função? Não, meus irmãos, o sangue de Yeshua ainda está lá sobre o propiciatório da Arca da Aliança, conforme Ron White constatou. Ele ainda faz expiação pelos nossos pecados. Yeshua não morreu para todas as pessoas automaticamente, como se fosse um botão que se aperta ali, os pecados estão perdoados. Não é assim. O sacrifício de Yeshua, o sangue dele derramado, só perdoa os pecados daqueles que o procuram, daqueles que o aceitam. Ou seja, os pecados de Israel, desta mulher arrependida, só serão perdoados quando Israel se converter ao Eterno. Eles vão procurar o Eterno reconhecendo o sacrifício do Mashiach, aí os seus pecados serão perdoados. Quando isso acontecer, aí sim a arca cumprirá o seu papel e ninguém mais falará sobre a Arca da Aliança, porque a sua missão, o seu papel foi cumprido. Então não pense que esta profecia de Jeremias já se cumpriu em nossos dias. Israel continua no pecado, a terra de Israel está contaminada pela idolatria, pelo pecado, não aceitaram o Mashiach, então são profecias que ainda irão se cumprir. Então a arca continua tendo o seu valor, o seu propósito, e está lá no local onde o general Gordon e Ron White dizia que está, ou seja, no Gólgota, embaixo do local da crucificação, com o sangue de Yeshua sobre o propiciatório, fazendo expiação para aqueles que reconhecem
o sacrifício de Yeshua. Os dois reinos das tribos de Israel, que mencionamos anteriormente, um ao norte e outro ao sul, foram representados por duas mulheres, esposas do Eterno, conforme vimos. E na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, vemos que existe duas mulheres que representam estes dois reinos de Israel. E estas duas mulheres, acredito que vocês já conheçam, é Maria, Miriam e Marta. Daqui a pouco vocês vão entender por que desta conexão e por que esse simbolismo. Marta e Maria representam as duas casas de Israel, os dois reinos, que eram considerados esposas do Eterno. Aqui Marta e Maria representam essas esposas e o Mashiach que representa o Eterno, porque o Mashiach é a representação do Eterno. Ele falou, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Então, o representante do Eterno aqui na Terra é o Mashiach, que é uma das múltiplas representações do Eterno. Nos vídeos anteriores, eu expliquei que os rabinos usam um sistema de interpretação das escrituras chamado Pardes, que são níveis de leituras, de interpretações do texto bíblico. Então, existe 4 níveis de leitura do texto bíblico. O primeiro nível é aquela leitura literal, como se fosse uma história. Quando a gente lê uma narrativa no seu sentido literal, pessoas, cidades, ali se referindo a cidades físicas mesmo, locais, objetos citados ali naquela cena, naquele evento. De acordo com o nível desse sistema Pardes, há um entendimento mais profundo, mais espiritual, mais simbólico. E aqui na história narrada a respeito destas duas mulheres, Marta e Maria, existe a leitura literal, que se refere àquelas duas mulheres que viveram há mais de 2000 anos atrás, lá em Betânia, Israel, e tem este significado mais profundo, o qual estamos abordando aqui. Agora o mistério vai começando a se desenvolver, porque Maria, uma dessas duas irmãs, é a mesma que vai ungir os pés de Yeshua no jantar em Betânia. Olha só, novamente, mais uma conexão com o estudo que fizemos anteriormente a respeito da formação das palavras no céu, no momento da crucificação. Estas palavras no céu começaram a ter forma a partir do jantar em Betânia. Se você assistiu o vídeo, você vai lembrar. E Maria, Miriam em hebraico, ela unge os pés de Yeshua. Vamos recapitular o versículo aqui. Foi, pois, Yeshua 6 dias antes do Pêssar, da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátil de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Yeshua, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iehudá Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Yeshua, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. João capítulo 12, versículo 1 ao 7. Então vemos aqui, meus irmãos, que Maria traz um presente a Yeshua. Vemos aqui que Maria, ela se comporta como um gimel, uma letra gimel. Ela vai até Yeshua, o Beit, né? Ela se prostra aos pés de Yeshua e lhe dá um presente, um agrado, um perfume caríssimo, que valia aí, segundo o texto bíblico, 300 dinheiros. Então, se entende que Maria era uma mulher de família rica, que doa alguma coisa
não aos pobres, né? Conforme Judas sugeriu, mas doa a Yeshua. Então, da mesma maneira que o Gimel ele pode doar aos pobres, ele também doa ao Eterno, ao Mashiach, ao Divino. Então, vemos que Maria representa aí a letra Gimel. E vemos aí que Judas critica Maria, ou seja, Gimel, porque não vendeu aquele perfume e deu aos pobres, ou seja, ao Dalet, à esquerda aí. Mas ela dá este presente ao Bet, que é o Mashiach. Então a gente vê aí as múltiplas funções que a letra Gimel tem de acordo com o contexto bíblico. Então uma hora ela representa o rico, o homem rico, uma hora ela pode representar os magos que doam presente a Yeshua, uma hora ela pode representar o fiel que dá o seu dízimo, e aqui ela representa, neste versículo, Maria que doa um presente a Yeshua. E a gente vê, meus irmãos, por que Judas é o único dos discípulos que se destaca aqui nesta cena. Porque Judas, em hebraico, como eu disse, é Yehudá. A gente vê que Judas está presente nesta cena da mulher porque ele tem uma conexão com esta mulher. Judas e esta mulher são símbolos do que a gente já estudou nos livros de Jeremias e Ezequiel. O que está oculto aqui, meus irmãos? Judas, em hebraico, é Yehudá. Yehudá a gente já estudou que é o reino do norte, o povo judeu, que tinha sua sede em Jerusalém. Judas e esta mulher representam o que? O reino de Judá, o reino do norte. Vocês estão entendendo o mistério? Veja que Judas cita 300 dinheiros e Gimel, representado pela mulher, é 3. Lembra do estudo da unidade dezena e centena? Olha a conexão. Então Judas e essa mulher representam uma mesma coisa. Judas e esta mulher são duas faces da mesma moeda. Tá certo, meus irmãos? Vocês vão perceber mais desta conexão daqui a pouco. Aqui, meus irmãos, esta mulher que doa este presente, este perfume, ungindo os pés de Yeshua, representa o reino de Judá fiel, a esposa fiel, antes de ter traído o Eterno com os deuses, né, se prostituído com os deuses, conforme estudamos nos livros de Jeremias e Ezequiel. Então, esta mulher Maria e Marta, como vimos no slide anterior, representam as duas casas de Israel que ainda estava fiel, tá certo? Depois a gente vai ver que elas se prostituem, simbolicamente falando, não que Maria, aquelas pessoas físicas, eram realmente esposas de Yeshua, não é isso que eu estou dizendo. São símbolos aqui que têm correspondência com as profecias do Antigo Testamento. Então a gente vê que Maria e Marta são aqui símbolos da esposa fiel do Eterno, das duas casas de Israel, que até então eram fiéis, tá certo, pessoal? Vemos que Judas também, aqui no jantar em Betânia, não tinha traído Yeshua. Da mesma forma que a mulher que unge os pés de Yeshua, também é um símbolo da mulher que ainda não havia traído o Eterno, o seu esposo. Vimos que Gimel também representa calcanhar, e a mulher aqui representa Gimel. E olha só a conexão com Judas. O Mashiach, Yeshua, disse que Judas era o que levantaria o seu calcanhar contra ele. O texto bíblico diz que Yeshua falou: eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. João capítulo 13, versículo 18. Então, Judas e esta mulher representam a mesma coisa. Agora vamos ver um versículo aqui de Jeremias capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Então a gente pode ver claramente que o Eterno usou o símbolo da mulher e do marido para representar a traição da casa de Israel para com ele. E Yeshua reforça essa interpretação quando os escribas e os fariseus o interrogam, cobrando um sinal. Vejam bem o mistério, meus irmãos.
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40. Então a gente vê que Yeshua compara aquela geração de judeus a uma geração má e adúltera. Adúltera aqui tem conotação do pecado do adultério, do pecado sexual, do qual já estudamos. Como eu disse, aquela mulher que unge os pés de Yeshua lá em Betânia, ou seja, Maria, ela representa a esposa fiel do Eterno, que ainda não o tinha traído. E em um outro capítulo, em um outro versículo, a gente vai ver uma outra mulher que unge os pés de Yeshua, porém, além de ungir com perfume, ela unge também com lágrimas. Olha a diferença. A primeira ungiu somente com perfume e esta unge com lágrimas, ou seja, lágrimas de arrependimento, de sentimento de culpa. Veja que na primeira foi um presente, sem lágrimas. Aqui já há lágrimas, já há arrependimento. Então esta mulher que unge os pés de Yeshua com as suas lágrimas e perfume, já tem o significado de uma nação arrependida, uma nação que reconhece o seu pecado e se volta para o Eterno. Entenderam o mistério, meus irmãos? Vamos ler os versículos aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 38 e 48 ao 50. Então, meus amigos, há uma discussão entre os pesquisadores se esta mulher é a mesma Maria que ungiu os pés de Yeshua lá em Betânia. Eu não quero entrar em discussão se é ou não. Eu quero mostrar para vocês aqui que na linguagem simbólica se trata da mesma mulher. Embora na narrativa bíblica possam ser duas pessoas diferentes, mas na narrativa simbólica do mistério, elas representam a mesma mulher. Porém, uma antes do pecado, da traição, e uma outra que traiu o Eterno e se arrependeu, veio pedir perdão. Esta mulher, meus irmãos, é a nação de Israel, a geração Ikvatá de Meshirra, a geração calcanhares do Machia, a última geração do exílio. Olha o mistério revelado. A geração que vai reconhecer que Yeshua é o Machia, porque ela vai se prostrar, ela vai se agarrar aos pés do Machia. Por isso que esta geração, que é conhecida como a geração os calcanhares de Machia, é representado por esta mulher aqui dos evangelhos. Entenderam o mistério, meus irmãos? Então, de uma geração má e adúltera, a última, esta em que os judeus, e que eu também acredito que estamos vivendo, é a geração que vai reconhecer Yeshua como o Machia. É a geração que vai se voltar para o Eterno através do Machia, porque ele diz que ninguém volta, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o que representa o Pai, o Eterno. Então, meus irmãos, podemos ver através das passagens codificadas nos Evangelhos que
a última geração do exílio se converterá ao Eterno, reconhecendo Yeshua como o Mashiach. Podemos ver também um outro mistério que está oculto nesta cena, que é o encontro das duas letras Gimel. Vimos que a mulher, ela representa o Gimel, que doa alguma coisa para Yeshua, doa um presente. E os próprios pés de Yeshua estudamos que também significa Gimel, que é o 3 da unidade dezena e centena, os pés que foram cravados na cruz. E podemos extrair daqui outro segredo, outra revelação. Vejam bem, é o encontro das duas letras Gimel, o Gimel mulher e o Gimel pés do Mashiach. As duas letras Gimel formam a palavra Gag em hebraico. Gag em hebraico significa topo, cimo, cume, ou seja, se referindo à altura, um lugar elevado. Isso significa o que, meus irmãos? Que Israel, quando se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Eterno através do Mashiach, reconhecendo Yeshua como o Mashiach, a sua glória será restaurada. Ela será levada ao topo, às alturas. Será uma explosão de glória. A junção desses dois Gimel, Mashiach e a nação de Israel arrependida, será uma glória tremenda, será uma plenitude, conforme o apóstolo Paulo Shaul disse em Romanos capítulo 11, verso 12. Vejam bem, meus irmãos, ele escreveu: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele fala sobre a conversão dos judeus ao Eterno, dizendo que sim, eles reconhecerão Yeshua como Mashiach, é uma questão de tempo. E quando isso acontecer, meus irmãos, vai ser glória. A rejeição do Mashiach por parte deles resultou no que? Riqueza para nós. Ou seja, veja novamente a questão da letra Gimel, que de uma forma indireta doou riqueza para o mundo, né? Israel doou essa riqueza para o mundo, mesmo que sem querer. E a sua diminuição, lembra que Gimel significa grande, Gadol, que é também a palavra para sumo sacerdote, né? A palavra Gadol quer dizer sumo, grande, usado na palavra Kohen Gadol, ou seja, sumo sacerdote. Então, veja que Gimel representa algo grande e que se diminuiu, né? Houve uma queda, ela foi ao chão. Isto resultou riqueza para as nações, para os gentios. E agora, quando eles se converterem? Se na sua queda resultou tantos benefícios, imagine quando eles reconhecerem o Mashiach. Que glória que será! Então, meus irmãos, é uma questão de tempo. Israel se converterá. A última geração do exílio, representada pela esta mulher que se arrepende, ela se agarrará aos calcanhares do Mashiach, ou seja, reconhecerão o sacrifício de Yeshua na cruz, na estaca, na letra Samer, e se voltará ao Eterno, após os seus pecados serem perdoados e se tornarem brancos como a neve, conforme já estudamos no vídeo anterior. E o mistério continua, meus irmãos. A letra Gimel, ela é formada, como vimos, pela letra Vav e a letra Yud. A letra Vav, aí à direita, vale 6, e a letra Yud, à esquerda, vale 10. Então a soma destes dois números dá 16. E como vimos ali na cena do Evangelho, houve o encontro de dois Gimel. Então temos um Gimel que dá 16, somado ao outro 16 dá 32, certo? 16 mais 16, 32. Olha só que mistério maravilhoso. 16 mais 16 dá 32, e 32 em hebraico se escreve com duas letras em hebraico, Lamed e Bet. E Lamed e Bet formam uma palavra em hebraico, que se lê Lev. Lev em hebraico significa coração. Coração. Vejam só que interessante. A Torá inicia-se com a letra Bet, na palavra Bereshit. E a última letra que termina a Torá, no livro de Deuteronômio, é a letra Lamed, na palavra Israel. Se juntarmos essas duas letras, teremos a palavra Lev, coração, indicando que toda a Torá, da primeira letra à última, revela o coração e o amor de Deus pelo seu povo.
Olha só que mistério maravilhoso, meus irmãos. Então os dois Gimel, que representa o pé do Mashiach e a mulher arrependida, Israel arrependida, resulta na palavra Lev, coração, que é uma demonstração de amor de Deus para com o seu povo. Representa a união de Israel com o Eterno. Representa que o Eterno perdoará Israel através do Mashiach e Israel voltará a amar fielmente o Eterno, abraçando as palavras da Torá, voltando a guardar por completo os mandamentos do Eterno e não mais transgredindo conforme transgrediu no passado, se prostituindo após outros deuses. E um texto para complementar este entendimento está em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que diz: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Israel não mais transgredirá os mandamentos de Deus, porque terá esses mandamentos escritos nas tábuas do seu coração. Ou seja, haverá um sentimento, um amor, uma devoção sincera pela guarda dos mandamentos do Eterno. E Yeshua disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Então, meus irmãos, a gente vê que a guarda dos mandamentos do Eterno é um ato de amor para com o Eterno. E a revelação desses mandamentos é um ato de amor do Eterno para com o seu povo. Então, a junção destas letras que se formaram no encontro da mulher com o Mashiach, com o Eterno, nos mostra que haverá uma harmonia entre ambos, pois a mulher não mais transgredirá os mandamentos, as leis do Eterno. E os pecados cometidos contra estas leis do Eterno serão apagados por intermédio do reconhecimento por parte de Israel ao sacrifício do Mashiach, que derramou seu sangue para perdão de seus pecados. Não somente pelos pecados de Israel, conforme já falamos em outros vídeos, mas pelo de todo o mundo que o aceitar. Outro texto interessante a respeito da letra Gimel é Isaías 54, verso 5, que diz: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. A palavra traduzida como Redentor aqui, meus irmãos, em hebraico, vem da mesma raiz que Gaal, que começa com a letra Gimel. Olha só, mais uma vez a letra Gimel associada à redenção do povo de Israel. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar a respeito da letra Gimel, mas só que o tempo aqui é curto. Se eu fosse falar tudo, ia tomar muito tempo, o vídeo ia ficar muito comprido. Mas as coisas que eu não consegui pôr aqui nos vídeos, meus irmãos, eu vou complementando lá na guia comunidade no YouTube, para os membros desse canal, tá certo? Se você ainda não é membro, clique aí no botão Seja Membros e faça parte dessa comunidade, porque você vai ter muito mais conteúdos ao seu dispor, além dos que eu já posto aqui, tá bom? Então vemos, meus irmãos, através destes estudos, que quando Israel se converter ao Eterno, reconhecendo a Yeshua como o verdadeiro Mashiach, resultará em um casamento simbólico entre a nação de Israel e o Eterno representado pelo Mashiach. E Salomão escreveu vários poemas simbolizando este amor entre o Eterno e o seu povo. Lá em Cantares capítulo 6, versículo 3 e 13, a mulher diz: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ali também diz, como se fosse o esposo clamando: Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos. Então, meus irmãos, o Eterno quer que Israel volte-se para ele, se convertendo dos seus pecados, aceitando a Yeshua como o verdadeiro Mashiach. E este vídeo também serve para você, ainda que não se converteu, que está distante do Eterno como esta mulher. Ainda há tempo de você vir e abraçar os pés de Yeshua, se convertendo, se arrependendo de vossos pecados. Porque, como vimos no vídeo anterior,
Por mais que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Eterno, através do sacrifício do Mashiach, pode transformá-lo em branco como a neve. Tá certo, meus irmãos? Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, os seus comentários, porque isso ajuda eu a avaliar se vocês estão gostando ou não dos vídeos que eu posto aqui. Então fiquem todos na paz do Eterno e até um próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach.